Hoje eu vou contar para você um pouquinho do lado espiritual de quando eu produzo as minhas garrafadas. Além do conhecimento das plantas medicinais, da produção da garrafada, tem a parte espiritual, porque você me conhece, sou benzedeira, sou dirigente de trabalho, de mesa branca. Então eu trago, além da sabedoria da ciência das plantas medicinais, que eu aprendi ao longo desses 11 anos de profissão, de estudo, tem a parte da minha família, que as gerações faziam suas garrafadas também. Tem o lado espiritual. E trazendo esse lado espiritual, eu vou te contar um pouquinho sobre uma entidade que trabalha comigo, a feitura. Ela me intui, ela que quando eu faço as benzições nas garrafadas, passo cachimbo, ela que está ali junto comigo, acordando, despertando o encanto das plantas. É ela que vem despertando as benzeduras e o lado da fé. Eu tô falando da minha entidade muito querida, que é a Dona Figueira. É ela a responsável pelo meu lado espiritual na produção de garrafada, que é um trabalho que vai além do conhecimento, que é um trabalho também espiritual. A Dona Figueira, que trabalha comigo, muitos podem conhecer este nome pela corrente de Pombagira. Eu a conheço como uma encantada. Então a Dona Figueira, ela tem uma história muito conectada à minha, por ela ser a minha ancestral. Então o que eu vou te contar foi a história que ela me passou. A Dona Figueira, ela é uma senhora indígena e ela havia me contado que ela é uma parente minha, bem distante, da parte da minha mãe, da família da minha mãe. E ela, em vida, ela viveu em torno, naquele período da Inquisição, que o ano exato eu não me recordo, mas ela viveu naquele período da Inquisição. Ela fazia garrafadas, ela mexia com ervas e ela preparava, só que ela não vivia com a etnia dela. Ela vivia solitária. Tanto que as vestes que ela se apresenta para mim não são vestes indígenas, são vestes de senhora mesmo. Um saião reto, comprido, preto, uma blusa de gola bem antiga mesmo, branca, de botão. Mas você enxerga perfeitamente que ela é indígena, tem uns traços indígenas. Então, Dona Figueira, ela também era produtora de garrafada. Ela me contou que foi a primeira da nossa família, uma das primeiras que dominou essa ciência, a primeira mulher da nossa família a dominar essa arte, essa ciência das plantas medicinais, dos chás, principalmente das garrafadas. Então, antigamente, ela produzia essas garrafadas e ela vendia por moedas, por centavos. Ela produzia, ela fazia garrafadas, plantas, remédios para sobreviver. Muitas dessas garrafadas eram para essas mulheres que se relacionavam com homens e acabavam tendo uma gravidez indesejada. Então, muitas dessas mulheres, desses homens, recorriam a ela para produzir garrafadas que fizesse a limpeza do útero, quando a menstruação atrasava, quando as regras atrasavam. E ela, para sobreviver, ela produzia essas garrafadas. Ela acabava aceitando este trabalho. Então, ela fez muitas desses tipos de garrafadas. Até que um dia, ela me contou que uma dessas garrafadas, a mulher não resistiu, teve uma hemorragia e acabou desencarnando. O homem, não sei se era o companheiro ou amante dessa mulher, ficou muito revoltado e denunciou a Dona Figueira. Ela tinha outro nome, não se chamava Figueira. Denunciou para a Inquisição, para a Santa Igreja. Então houve uma perseguição, ela foi capturada, ela apanhou muito,
foi condenada como bruxa, porque naquele tempo, quem manipulava, dominava a arte das plantas medicinais, das garrafadas, você era considerado bruxo, curandeiro, bruxa, feiticeira. E foi o que aconteceu com ela. Então ela foi apedrejada, ela apanhou e ela desencarnou queimada. Ela me contou que o espírito dela, no momento do desencarne, ficou vagando pela floresta, solitário, perdida, durante muito tempo, e se fundiu a árvore do figo. Ela recebeu este encanto, então o espírito dela se fundiu e ficou adormecido no espírito no encanto da árvore do figo por séculos. E ela teve o despertar dela quando eu comecei a estudar constelação familiar, e no meu primeiro dia de aula, no curso que eu estava fazendo, eu constelei, eu fui a constelada. Então, a minha professora abriu-se o campo da constelação. Como eu estava passando por uma transição profissional, saindo da área de gestão ambiental, porque na época eu trabalhava na área ambiental, identificando plantas, sempre trabalhei nesse meio, tá, da natureza. Então, eu tinha um outro trabalho, eu trabalhava com árvores, com plantas, mas para uma empresa, não era para fins medicinais. Então, eu estava nessa transição de carreira entre sair da empresa para viver do meu próprio negócio, que era plantas medicinais, porque eu detinha esse conhecimento. Eu queria trabalhar com isso, mas eu estava um pouco insegura, eu tinha muito medo. E eu não sabia qual caminho eu ia tomar, como eu ia seguir. As coisas vinham na minha cabeça sobre plantas. Eu dominava muito esse conhecimento. Então, assim, eu estava confusa naquele momento. Isso foi em 2017 para 2018, se eu não me engano. Então, quando fez a constelação, quando fiz a constelação, quando abriu-se o campo da constelação, ela me disse que foi naquele exato momento em que o espírito dela recebeu a convocação e saiu da árvore do figo, apareceu no campo da constelação naquele momento, porque quando eu fiz eu fiz para o medo, então foi um resgate da minha ancestralidade. E ela saiu, porque ela era minha ancestral. E eu a chamo de figueira, ela determinou como figueira, porque ela se encantou no figo. Figo, figueira. E ela disse que saiu porque ela ouviu o meu chamado. Então, naquele momento que eu estava ali, fazendo o meu resgate da minha ancestralidade com as plantas medicinais, ela ouviu o meu chamado e veio ao meu lado para trabalhar, para continuar o seu legado, que um dia, séculos, séculos e séculos, foi esquecido. E ela viu a oportunidade de redenção. Então foi através das garrafadas que eu não somente honrei o meu pai, o meu vô, mas também a família da minha mãe, através da Dona Figueira. E ela viu ali também uma oportunidade de redenção por causa das garrafadas que ela teve que responder no mundo espiritual. Dona Figueira trabalha comigo na produção das minhas garrafadas. É uma entidade de muita luz, força, ancestralidade e que pertence ao reino dos encantados, dos encantos da floresta e também às pombagiras. E é com muita honra e muito orgulho que eu carrego essa minha ancestral, tão querida, tão sábia, tão conhecedora das plantas medicinais. E eu tenho muito orgulho. E é a primeira vez que eu falo dela em um vídeo na internet. Geralmente eu falo sobre ela somente para alunos ou
médiums da casa. É a primeira vez que eu abro sobre ela em um vídeo e eu estou muito feliz e eu acredito que ela também. Então nós nos somos muito conectadas, graças a Deus. Axé e salve suas forças.